O Prémio José Saramago distingue uma obra literária no domínio da ficção, romance ou novela, escrita em língua portuguesa por um escritor com idade não superior a 35 anos e é atribuído de 2 em 2 anos. Os Malaquias, de Andrea Del Fuego, foi a obra vencedora do Prémio José Saramago 2011 e chega agora às nossas livrarias, publicada pela Porto Editora. O Ler Mais, Ler Melhor conversou com a autora em outubro, a quando da entrega do prémio. É uma obra muito interessante, é a história, no fundo, de uma desgraça familiar que atinge vários irmãos, cujos pais morrem fulminados por um relâmpago, e desgraça é essa que vai perdurando ao longo da história, em várias modalidades, digamos assim, portanto, uma existência, de algum modo, mísera e mesquinha, como usar uma expressão camoniana, mas também com alguma poética, porque são irmãos que procuram resistir, desde muito pequenos, a essa corrente adversa, e vão procurando amparar-se, embora no fim haja um desencontro trágico entre um deles e uma irmã, que passam ao lado um do outro sem saberem quem são, porque já não se vêem há muitos anos. Eu acho que há um lado de oralidade neste livro, que de algum modo é uma homenagem ao José Saramago. Não tem nada a ver com o tipo de oralidade que o José Saramago cultivava, mas é um tipo de registro, por um lado seco, mas por outro lado com muitos flagrantes da fala coloquial, que o torna muito interessante. É uma narrativa enxuta, sóbria e ao mesmo tempo breve, mas em que transparecem estes problemas todos num universo rural de Minas Gerais, uma zona muito afastada dos meios urbanos e, portanto, com uma aspereza que me parece também ser uma das características do desenho das personagens deste romance. A origem da história deles é uma história real, de fato, então esse acidente aconteceu. Mico é criado por um fazendeiro, os irmãos se dividem, Júlia é adotada por uma família árabe em São Paulo, mas que a adota como empregada doméstica e não como filha. E Antônio fica anão. E desde que essa história começou a surgir na família, eu ainda era uma criança, eu sempre fiquei muito curiosa em saber como teria ficado então os corpos desses bisavós, como que o raio queima, que é isso, né? E aí um dos tios que estavam na casa, se chama Antônio, eu mantive o nome de todos eles no livro. Eu sentia uma dívida ancestral, eu precisava contar essa história. Toda vez que eu perguntava para o meu avô como teria sido mesmo esse acidente, ele se emocionava muito, vi que a realidade emocional do meu avô eu não acessaria. A história fotografada, a história em si eu não acessaria, e que a ficção também não é isso, né? Então esse foi o ponto de partida, foi inventar exatamente o que aconteceu, inventar tudo aquilo, e um livro que levou 7 anos para ser escrito, eu desisti dele muitas vezes, inclusive quando foram morrendo parentes que estavam no livro. Conforme eles faleciam, eu achava assim, uma coisa um pouco mórbida da minha parte mexer com aquilo. Era muito difícil também trabalhar com uma memória tão afetiva. A afetividade estava sempre muito envolvida com aquilo. Eu pensei, isso não tem nada a ver com literatura. Literatura tem um certo distanciamento, tem uma carpintaria, tem uma certa frieza para lidar com essas palavras depois. E então, toda vez que eu era tomada por isso, eu desistia do livro. E guardava, desistia mesmo, assim. E voltava com uma certa saudade e tal, voltava a mexer com ele. Conforme foi passando o tempo, esse distanciamento foi me dando a técnica, vamos dizer assim, uma certa linguagem para o livro, que era justamente ser concisa. A concisão e as frases curtas e os capítulos curtos era uma forma de cortar sem dor. Era uma forma de esfriar mesmo, esfriar o fogo. Esfriar o fogo para olhar com distanciamento e conseguir cortar mesmo trechos de livro que não eram interessantes. Apego a frases supostamente maravilhosas, mas que não diziam nada com aquilo, era mais um apego emocional. Então foi um aprendizado, esse primeiro romance foi um aprendizado literário mesmo, durante 7 anos, ao lidar com todas as emoções envolvidas com a escrita, com as instâncias mesmo muito misteriosas da criação, a própria rejeição à criação. Eu ficaria satisfeita com os Malaquias, ele nem precisaria ser publicado.
Os Malaquias, de André Del Fuego, a nossa sugestão de hoje. No passatempo temos 10 exemplares para oferecer. Às 10 primeiras respostas corretas à pergunta: qual a primeira obra vencedora do Prémio Literário José Saramago? Concorram através do e-mail lermaislermelhor@philbox.com e boa sorte. Nós regressamos amanhã com mais sugestões para as suas leituras. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.